Amém? Amém. Vocês abriram o Salmo 127? O 127, versículo 1, diz assim. Olha isso. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Então, ele está falando de se o Senhor não construir. Na verdade, a gente pensa assim que... Eu penso, né? Que quando uma pessoa casa, ela mesma, os dois do casal, começa a trabalhar para edificar essa casa. Ou depois do casamento, né? Então, eu vou falar sobre isso, restaurando a família. Tudo direcionado para a família. Amém? Aí diz assim, a edificação de um lar não é algo que acontece apenas na cerimônia de um casamento. Não é. Porque o casamento, você está numa preparação para entrar num relacionamento, você está todo empolgado, você não conhece a pessoa com quem você vai casar, porque a gente pensa que conhece, né? Mas não. Então, o casamento é todo construído depois do vá em paz. Depois do vá em paz para casa, amém? Então eu vou falar sobre isso. Quando nós mudamos para uma casa nova, ou em datas especiais para a família, às vezes levamos tempo construindo nossas famílias e, por momento, parece que tudo desmorona diante dos nossos olhos. Então, a gente sempre investe na família. Sempre investe na família, nos filhos, no marido, na esposa. Então, nós investimos. Então, eu estou falando aqui, tanto para maridos como para a esposa, e estou falando também para filhos. Então, nós somos tudo isso aqui, amém? Eu sou filha, sou esposa, tá? Então, e sou mãe. Há necessidade de eu pensar assim. Então, eu sou mãe, eu sou esposa e eu sou filha. Então, quem eu sou como família? Então, eu posso construir a minha família e posso destruir com minhas próprias mãos. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Então, todas as coisas, a gente está cooperando. Deus, ele falou assim, ó, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar para que essa casa se estruture. A casa, na verdade, são paredes, mas a construção está dentro. Se a pessoa não tem um relacionamento que pode perdoar todo dia, ele não consegue manter essa família de pé. Aí, a edificação da família é algo que precisamos fazer a vida toda. O tempo todo, você está construindo uma família. O tempo todo, a vida toda. Sempre devemos reedificar, lembrando que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, sempre que eu vou construir, eu falo assim, não, tudo está na mão de Deus. Mas também tem a minha parte e a parte do meu marido. E a parte dos filhos. Então, para a nossa construção permanecer bem, tem todo um conjunto de coisas para aquilo continuar. Por isso, devemos entender que muitas coisas construídas por mãos são vulneráveis e estáveis, mas aquela que foi edificada por Deus jamais se abalará. Então, a casa ela tem que ser edificada por Deus, porque senão ela não consegue. E às vezes nós pensamos que sim. É o meu dinheiro que vai resolver o problema. Eu estou trabalhando muito, eu não posso fazer a vontade de Deus por enquanto, então eu vou só edificar financeiramente. Não é isso. Nós precisamos de um todo. Eu preciso de trabalhar, eu preciso de
Eu preciso de orar, eu preciso de ter sabedoria e eu preciso de ter conhecimento em Deus. Porque se eu não tiver o conhecimento em Deus, eu não consigo construir. Eu estou falando isso, gente, pela minha vida. Quando eu casei, eu não conhecia Deus. E quando o nosso relacionamento foi seguindo, eu fui entendendo que meu marido era uma pessoa desestruturada. Eu conheci ele longe de casa, ele tinha 17 anos, ele já tinha saído de casa. Significa que ele não era um bom filho. Ele não era um filho obediente. Então, a gente precisa de entender, eu não conhecia Deus. Mas a partir do momento que eu conheço a Deus, eu tenho uma decisão a tomar. Ou eu construo meu lar em cima da palavra do que Deus falou, que Ele é o fundamento de todas as coisas, é Ele que edifica a casa. Se eu deixar eu edificar a casa, vão vigiar aquilo que eu estou fazendo. Compreende, irmãos? Então há necessidade, porque se o meu guarda não é Deus, em vão vigia aqueles que vigiam. Então sou eu o vigilante, então eu não vou conseguir. E, gente, eu vou falar uma coisa com vocês, a construção começa de pequenininho. Hoje eu perguntei a uma criança assim, e aí, você está indo na igreja? Não. Eu falei assim, por quê? É porque nem sempre minha mãe pode ir. Então, o que eu quero dizer? A construção daquele lar não está em cima da palavra. Quando a criança crescer, ela vai seguir os seus próprios pensamentos ou os conselhos dos amiguinhos ou das amigas. Ele vai seguir um conselho dele mesmo. Então, nós precisamos disso. Nós precisamos levar os nossos filhos para o reino de Deus, ensiná-los a ir. Porque depois que eles crescerem, eles não vão seguir a sua palavra, nem obedecer à tua vontade. Por quê? Você não ensinou o que é certo. Então precisamos ensinar, amém? Os que confiam Peraí. A palavra de Deus diz assim, no Salmo 125, versículo 1, diz assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Isso é mentira ou é verdade? Verdade. Por quê? Ele confia no Senhor. A pessoa que confia no Senhor, as coisas podem estar tudo dando errado e ela continua confiando no Senhor. E se ela confia no Senhor, nada pode impedir ela de caminhar no mesmo caminho. Irmãos, a atitude do outro não pode mudar o meu pensamento acerca de Deus e a minha obediência ao Senhor. A minha atitude do outro não pode mudar o que eu sou em Deus. Então, eu sou uma coisa em Deus e isso é permanente. Pode tudo desmoronar ao meu redor, mas eu continuo firme no Senhor. Então, os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião que não se abalam. Tá? Então, suponhamos que você não praticou todas essas coisas na sua vida. O Senhor não edificou sua casa, era você mesmo que vigiava. Você não confiou no Senhor para as horas ruins. Então, como restaurar essa família destruída? Então, vamos lá. Eu vou restaurar essa família em Deus. Então, vou lá em Provérbios 24, versículo 3. Restaurando a família. Olha o que ele fala aqui. Com a sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Eu tenho outra versão. Deixa eu ver essa.
Versículo 3. Pode. Viu o que ela falou? Olha para você ver. Edificar, eu tenho que ter sabedoria para construir a casa e discernimento ou entendimento para criar, para construir essa família com fundamentos em Deus. Irmãos, nós não construímos família com palavras, com mentira, com situações, com presentes. Nada disso constrói família. O que constrói família é sabedoria, conhecimento, firmar em Deus. Isso constrói família. Restaura família. Ô, irmãos, a gente precisa muito pensar no que Deus tem para nós. E se a gente tem essa sabedoria que Deus nos deu, que é a inteligência, a dedicação, e eu vou construir isso em Deus, a família em Deus, eu vou reconstruir. A Bíblia ensina que o homem prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha. Que rocha? Jesus Cristo. Que casa? Eu e você. Se a minha casa está construída sobre a rocha, não tem nada que eu vou fazer que vai destruir. Ou que o outro vai fazer, vai destruir. Minha casa está firmada na rocha. Então, como eu tenho a minha casa construída na rocha, eu sou inabalável em Deus, amém? Aí o texto bíblico é Mateus 7, 24. Nós temos algum tempo para fazer isso. 7, 24. Aí está a NVI, diz assim, 24 ao 26. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí o 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Aí o 26. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, ele não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. O sensato, ele construiu a casa dele sobre Deus. Sobre Deus. Irmãos, as nossas escolhas podem mudar o nosso destino. Todas as nossas escolhas. Pode nos levar ao buraco. Pode nos levar à destruição. Mas se a minha casa está construída na rocha, eu vou ter sabedoria para lidar com qualquer situação difícil. E olha que eu já tive muita situação difícil. Eu tive escolha, eu poderia escolher. Mas eu escolhi ficar com Deus. Escolha sempre Deus, que Deus não te abandona jamais. Escolha em Deus. As suas escolhas sejam escolhas sábias. As suas palavras sejam sábias. Porque, gente, quem está junto, está casado, sabe qual que é a situação. Um momento qualquer tem palavras duras. Vento sopra contra o nosso lar, nossa família. Mas quando estamos em Cristo, firmados na rocha, nós estamos firmes nele. Amém? Então nós precisamos disso. A Bíblia ensina, esse pensamento nos ensinou que precisamos edificar nossas famílias através da sabedoria. Ser sábio significa ter temor de Deus. Está escrito isso lá em Salmo 111, 10, né? Deus, abriu? É 111, 10? Amém, é lá. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu temo a Deus, eu vou ter sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam o bom senso. Ele será louvado para sempre. Então, se eu tenho sabedoria, as minhas atitudes não mudam quando a do outro mudar. Mesmo que a outra pessoa fale comigo,
eu continuo agindo em Deus. As minhas atitudes têm que ser as de Deus. O que Deus faria nessa situação? Eu tenho que pensar assim. A minha atitude com meu filho, com meu esposo, ou com minha família, não importa. Tem que ser as mesmas de Deus. Então, a sabedoria consiste nisso. Quando os membros da família temem a Deus, procuram buscar a vontade do Senhor para tudo. Além disso, uma pessoa que tem a sabedoria de Deus é espiritual. Tá? Ele é espiritual. E não tem. A pessoa que ela é espiritual, ela tem os frutos do Espírito. Amor, paz, paciência, longanimidade, fidelidade. Ele demora a agir. Ele demora a tomar uma decisão. Ele ora para que Deus o instrua. Muitos lares se destroem porque cada um pensa que sabe mais do que o outro. Ah, não, mas eu sei isso. Eu tenho essa instrução e eu sei isso. Então, o que prevalece na nossa opinião é a minha opinião que vale. Nunca do outro. Então, a gente precisa abrir mão do nosso bem-estar para fazer o outro feliz. Na verdade, quando a gente casa para fazer o outro feliz. Amém? Quem sabe disso? Tem gente que falou que não. Que é isso, gente? Faço hoje. Então, você não está sabendo hoje. Faça o seu marido feliz, mulher. Homem, faça a sua esposa feliz. Então, se você procura fazer o bem para o outro, tudo na sua vida muda. Eu estava falando, irmãos, eu sentei com uma pessoa, eu falei com uma pessoa assim, você quer levar essa vida ruim para sempre? Porque às vezes a gente não quer se meter. Mas quando você é pastor, com pouco você está dentro, não tem como você sair. Aí você tem que dar uma opiniãozinha. Eu falei, meu Deus, eu tenho que engolir você para falar. Porque quando você não está bem, você chuta o balde, quebra o barraco, aí depois você constrói. A construção é melhor. A reconstrução. Sabe por quê? Aí você vai pensar 10 vezes em fazer o que você fazia antes. Porque já que o meu barraco estava com trincado ali por causa que eu errei naquele tijolo, eu vou consertar esse tijolo aqui agora. Então, a construção tem que ser em Deus, amém? Vocês estão sendo edificados? Então, lá em Tiago 3,15, diz assim, esse tipo de sabedoria não vem dos céus. É essa, 3:15? Ah, está falando da sabedoria. Esta, na minha versão, diz assim, eu acho que é na NVI, não vou ler aqui mesmo. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Quando eu uso o quê? Não, eu vou me vingar. Eu vou usar contra ela a mesma arma. Então, essa sabedoria não vem de Deus. Nessa versão aqui diz assim, essa não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. A sabedoria, porém, lá no 17, a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente, deixa eu ver, mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, depois amável, compreensível, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Então, deixa aí, por favor. Então, gente, olha aqui. A sabedoria que vem de Deus, que não é do demônio, porque essa versão que eu falei aqui, ela é demoníaca. Ela é, antes de tudo, pura, depois pacífica. Pacífica é uma pessoa pacificadora, viu, gente? Amável, com amor. Compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos. Imparcial e sincera. Irmãos, nós precisamos
pegar a Bíblia e escrever dentro da gente. Sabe para quê? Na hora da situação difícil, você praticar. Sabe o que eu faço, gente? Eu colocar na geladeira, mas diz que é idolatria, alguém chegou perto de mim. Não, mas isso é idolatria. Claro que não é, gente. Estou brincando aqui, viu? Então, coloca lá na geladeira, escreve e coloca na geladeira. Pô, Deus, eu estou precisando vencer uma situação na minha casa que eu não consigo vencer. Então, eu vou pegar isso aqui, ó. Pega os 2 textos e coloca lá. Coloca lá. Olha. A sabedoria que vem do alto, ela é pura. Mas a sabedoria que vem de baixo é o quê? Esta não é a sabedoria que desce do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. O 15. Então nós precisamos entender. Ô, gente, olha, relacionamento. Exemplo, casei. Nós temos filhos. O Fernando está ali fazendo o neném se calar para Diego ouvir a palavra. Por quê? Sabedoria. Gente, é fácil criar filho? Não é mole, não. Não é fácil. Sabe o que eu fazia, gente? Eu não levava ele para a igreja. Aí tinha uma irmã, uma diaconisa, que ela falava assim comigo: nunca deixe o seu filho em casa. Mesmo que ele reclame e tal, nunca deixe ele em casa, ele vai aprender. Aí, gente, pensa, eu tinha que levar. Eu não deixava em casa de jeito nenhum, levava. Mamãe, não quero ir não. Aí o Mauro ímpio falava assim: vai sim com sua mãe. Você é o homem. Vai sim. Foi bom? Foi, gente. Porque ele vai saber pesar tudo na vida dele. Porque a verdade ele conhece. Eu não posso dizer assim: não, eu fui uma crente que não cuidei do meu filho. Não, meu filho estava em todo culto comigo. Toda oração comigo. Toda visita comigo. Eu já contei aqui que ele cortou o olho, enquanto nós lá pregando numa casa e levando o evangelho numa casa de noite, e ele pegou fogo com os filhos da dona da casa, foi lá e bateu de frente no arame farpado, cortou daqui aqui, ó. Gente, quando ele chegou perto de mim, essa pelinha tinha descido. Eu falei: sangue de Jesus, não deixa não, Senhor. Tenha misericórdia, Deus. Furou o olho. Aí sabe o que eu fiz? O Mauro olhou assim para ele, se estivesse quieto, né? Gente, a gente não tinha carro. E eu estava lá no fundo do Parque Elizabeth, é um buraco. Quem conhece o Parque Elizabeth? Lá embaixo. Peguei ele, eu e a Margarete, subimos o morro, gente, o morro é assim, ó. E fomos parar lá no Barreiro. Eu falei: Margarete, você vai em casa enquanto o médico atende, pega a carteirinha e eu vou ficar aqui com ele. Gente, levou uns 5 pontos aqui, ó. Não parece porque ele era criança, muito criança. Não parece nada. Então, gente, o médico falou assim: gente, pensa numa coisa. Chegou lá, eu falei: eu não vou não, doutor, eu não consigo ver menino chorar. Ele ficava roxo, quando ele começava a chorar, ele roxeava a boca todinha assim. Eu não conseguia ficar de jeito nenhum. Falei: faz sozinho, eu não vou não. Aí ele foi. O médico pegou e levou. Quando ele estava lá, o médico falou com ele assim aqui: você tinha que gritar, você tinha que estar. Se você estivesse rezando, você não tinha acontecido isso com você. Falou assim com o médico, falou com ele. Eu falei assim: viu, William? Até o ímpio faz isso, viu? Então, gente, não deixa de levar o seu filho. É difícil? Continua. Daí, você vai lá fora, você ouve uma palavra. Gente, você está em Deus. Você está ensinando o teu filho o caminho que ele deve andar. E a palavra de Deus diz que quando ele crescer, ele jamais se desviará dele. Ele pode até dar um pulo lá e falar: mas, gente, eu preciso de Deus, eu fui ensinado assim, Deus me cobra, Deus fala. E é assim que é a verdade. Então, a sabedoria, ela é o que nós precisamos, tá? Então, o Tiago 1, versículo 5, pode colocar aí, por favor?
Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Olha para você ver, Deus falando. Que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Ele mentiu? Não. Gente, pensa em criança. Eu tinha uma amiga, sabe o que ela fazia? Ela pegava a criança, gente, ia do lado de fora, dava uma surra nele e voltava para dentro. E cala a boca, não fale, não chore. E voltava, o menino ficava lá. Pensa um negócio desse, gente. Então, eu achava aquilo horrível, né? Horrível, porque como é que uma criança vai amar as coisas de Deus desse jeito? Não tem jeito não, hein? Então, nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Não é chegar lá fora e bater na criança e voltar com ela soluçando para dentro, não. Meu filho, nós estamos no culto, meu amor. Acalma. Bebê não tem jeito, mas criança assim de uns 5, 6, 7 anos, dá para ficar no culto, tá? Então, Provérbios, o que nós vamos ter? Trabalho. Provérbios 24, 27 diz assim: a sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. Esse é o texto? 24? Tem uma versão diferente. A sua viva aí, Valqueira. 24, 27. É a 7? 24, 27. Diz assim, 27 diz assim: não prejudique seu próximo sem motivo, contando mentiras sobre ele. Não, a versão dela é diferente. Então, eu não posso prejudicar o meu próximo. 24, 27, gente. É esse mesmo, esse texto mesmo. Foi 28? Então lê. 27, nossa, é mesmo. Cuide primeiro dos seus negócios, defina a sua situação financeira e depois comece a construir sua casa e formar sua família. Não, que forte. Gente, deixa aqui. Esse texto é muito forte. Porque, na verdade, quando eu vou construir uma família, eu tenho que construir uma casa e ter como manter essa família. Aí ele está dizendo assim: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Mas na versão dela fala diferente. Deixe pronta a sua lavoura, depois construa uma família. Na minha fala assim: deixe pronta sua casa e depois construa uma família. E eu entendo, vamos entender isso espiritualmente. Como eu vou ter uma família se eu não construir a minha casa? Se a minha casa não está bem estruturada, tanto financeiramente como espiritualmente. Gente, a pior coisa que uma pessoa pode escolher na vida é se casar com um ímpio. Porque ele não conhece nada de Deus e ele vive em conformidade que o mundo é. E depois a atitude dele é a atitude ímpio. Então você tem que procurar construir a sua casa aqui, ó. Ele está falando de construção. Cuide primeiro dos seus negócios, defina a sua situação financeira e depois comece a construir sua casa e formar a sua família. Eu tanto tenho que estar bem financeiramente, como em todas as áreas da minha vida, que é casa. Porque às vezes, irmãos, nós não planejamos aquilo que a gente vai fazer, e na hora que a gente vai para um casamento, o casamento é fadado a ter muitos problemas. Não digo ser destruído, mas muitos problemas. Aí, quando você chega no casamento, que
que não tem condições para continuar, você tem que buscar em Deus, perseverar em oração até o dia que Deus abrir as portas, porque a escolha foi minha. Gente, pensa numa escolha que eu fiz adolescente. Não, eu vou casar com o Mauro, que não tem uma estrutura nenhuma financeira. Não tem casa, não tem onde morar, não tinha nada. Pensa o tanto que a gente trabalhou para construir. Agora, como eu vou construir uma casa, ter filhos, eu vou ter filhos, e durante a minha vida, eu vou ter que trabalhar e ter filhos. E foi o que aconteceu comigo. Eu não tive relacionamento de mãe para filho. Eu fui trabalhar, ele tinha 1 ano. E ele sempre reclamou da mesma coisa. Eu não tive mãe. Porque sempre você estava trabalhando. Hoje ele entende, porque ele é pai e trabalha. Ele não tem relacionamento de família. Então, gente, nós precisamos pensar, orar a Deus, buscar no Senhor, para que Ele nos dê sabedoria para vencer as adversidades. Porque eu posso estar falando para uma pessoa que está na mesma situação dessa pessoa. Não tem bens financeiros, não tem condições financeiras para estruturar. Então, o que nós vamos orar? Orar a Deus. Deus me tira dessa. Amém? Deus pode. Amém? Abrir uma porta gigante, te dar aquilo que você precisa, Ele é poderoso. Amém? Então, nós precisamos, para quem não casou ainda, constrói sua casa primeiro. Se arruma financeiramente. Construir a casa é algo que dá muito trabalho. É verdade, porque eu já falei isso aqui muitas vezes, o quanto eu fiz uma escolha para mudar de casa. O tanto que eu trabalhei. Eu fui nessa semana no dentista, aí eu falei com ele assim, eu estou construindo, por isso eu vou lá e falo, não vou poder esse mês, não, mês que vem, no outro. Porque eu não tenho condições de voltar no dentista de novo naquele tratamento. Aí ele pegou e falou comigo assim, não, mas o seu, eu falei, olha, eu não estou em condições, porque eu estou construindo, eu acabei de construir, eu não tenho mobília. Ele falou assim, eu sei o que você está falando. Eu falei, Pensa quantas vezes eu comprei um lote, pensa em quantas vezes eu rolei massa lá em casa. O dentista falou comigo. Eu falei, eu também. Aí ele falou comigo assim, rolar massa, carregar peso, não tem, rolar concreto, você não tem noção. Eu falei, também rolei concreto. Então, gente, não é só uma pessoa. Ele falou, e eu vou casar. E eu falei com ele que quando nós fomos construir, o Mauro abriu mão do carro dele para pagar o lote, para a gente ter mais dinheiro para construir. Então, gente, aí eu falei com ele, eu só estou com um carro, então eu vou marcar diferente do Mauro, o dentista do Mauro lá no Eldorado. Então, gente, aí ele falou assim, eu estou quase fazendo isso, a minha noiva vende o carro dela e a gente acaba de construir casa. Ou então vender o carro para poder dar uma festa para minha família. Só para minha família. Pensa em tanta gente que tem. E ele conversando comigo e falando. Então, gente, o que a gente precisa? Pensar. Porque antes da gente começar uma construção, a gente não pensa o tanto que a gente vai gastar. Depois, tira do pão, tira do leite, tira do refrigerante, tira da roupa, tira do dentista, tira de tudo. Porque você não tem condições de construir. Porque é muito dinheiro. Então ele falou, olha, assenta primeiro. Você tem que sentar primeiro e fazer as contas. Deus está trabalhando na sua casa. Amém? Principalmente se você é cristão. E tem dificuldade, ora a Deus, Deus, me dá condições, me dá a maneira de eu trabalhar. Gente, eu trabalhei todos os dias da minha vida, enquanto o William era criança. Agora que eu estou em casa, assim, em termos, mais ou menos, e ele não está. Então, gente, pensa, raciocina, ora a Deus, pede a Deus uma direção, Deus, Ele fala, amém? E Ele fala o seu coração, e eu tenho certeza disso. Então, cada um tem um papel na família, e todos precisam fazer a sua parte para manter essa casa. Então, suponhamos que o seu marido ganha menos que você.
vocês têm que dividir as despesas. Uai, mulher, gente, está cheio de homem ou cheio de mulheres pensando que o mantenedor da casa é o homem. Mas no nível de vida que nós estamos vivendo, ele é. Mas pensa o que Eva fazia. Ela ficava dormindo debaixo da árvore enquanto Adão fazia colheita? Não. Cultivava a terra? Não. Ela tinha que trabalhar. Às vezes nós pensamos que as mulheres só ficavam em casa. Não é, gente. Nós precisamos trabalhar para construir uma família de verdade. Para construir um lar. Gente, fala se estiver faltando dinheiro, se você está em paz. Você não está em paz. Porque as contas chegam, bate na porta. Se apenas um lutar sozinho, não conseguirá vencer quando vier a dificuldade. O início da família é muito difícil. O gasto no casamento é muito grande. Então, nós precisamos trabalhar. Trabalho também significa atitudes reais para restaurar a família. Exemplo, trabalho para restaurar uma família. É fácil? Não é. Às vezes nós pensamos que somos bons demais. Não, eu sou bom demais e fulano não investe nada nesse relacionamento. Eu vou acabar e chutar o balde. Gente, pensa quanto que você orou para casar. Agora pensa, se você terminar, não tiver relacionamento pacificador com a pessoa que está do seu lado. Você conta até 1000. Pensa se você vai arrumar um marido, está assim, ó, solto por aí. Não. E olhe lá se você arruma. Aí eu penso assim, por exemplo, todas as pessoas com mais de 25, quase todas estão casadas. Porque já formou, está casado. Depois dos 30, como que você vai arrumar um solteiro? Só se for um milagre. Sim ou não? Sim? É isso aí. Então, raciocina como eu. Raciocina. Como você lutar para arrumar um solteiro? Ou um desimpedido, viúvo? É muito difícil, irmãos. Então, lute pelo seu marido, mulher. Lute, mulher, homem, pela sua esposa. Para manter um casamento. Conte até 1000. Saia correndo na Tereza Cristina para quem mora aqui perto. Gente. Suponhamos que deu um problema muito ruim no seu relacionamento e ela te agrediu com palavras e você respondeu também. Aí você fala assim, meu Deus, eu não posso continuar nessa situação, eu vou correr ali na Tereza Cristina. Corre, vai orando, Deus me dá direção, me dá sabedoria. E isso aí, ó. Então a gente tem que investir com atitude também. Não podemos ficar só na conversa de que tudo vai mudar. Ah, Deus, eu não vou falar nada, não vai mudar. Não muda. É preciso fazer algo de real e prático para mudar a situação da família. Nós precisamos fazer isso. Amém? Quando Jacó ficou cansado de lutar e esperando as promessas de seu sogro, então perguntou para Labão, vamos lá, Gênesis 30. Gênesis 30. Ah lá, já colocou. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito ao diálogo de Jacó com Labão. Pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Ele chamou o sogro dele e falou que, eu estou aqui há muito tempo. Quando eu vim para cá, você não tinha nada, eu te enriqueci. Aí ele chega e fala assim para ele, quando é que eu vou poder trabalhar em favor da minha família? Gente, nós precisamos disso. Nós precisamos lutar pela nossa família. Às vezes um só não dá conta. Abre seu coração para Deus. Eu quero orar em favor disso hoje.
Porque às vezes, irmãos, nós não estamos dispostos a abrir mão de algo que nós estamos errados. Ou então nós não estamos errados e precisamos mudar. E eu não vou brigar por causa disso mais, eu vou orar. Amém? Também devemos perguntar, como Jacó, se estamos trabalhando em unidade pela restauração da família ou apenas esperamos pelo outro e ficamos apenas prometendo em cumprir. Trabalhe pela restauração do seu lar. Gente, não é fácil. Não é fácil reconstruir. Eu tive que reconstruir a minha vida. E quando eu tive que voltar, eu falei, oh Deus, não é fácil perdoar, não. Não é. Você pensa milhões de vezes, sabe o que eu olhei a Deus? Eu orei a Deus, seu Deus. Todos os dias, durante todo o tempo que o mal esteve longe, eu fiquei pensando, o que eu faço, Deus? Sabe, pensa em alguém em silêncio, era Deus, viu? Ele ficou caladinho, não falou nada. Deus, o que eu faço? O que eu faço? Eu sempre pensava, o que eu vou fazer? Eu posso decidir, eu posso vender isso tudo que eu tenho, dividir o que eu tenho, embora. Eu fiquei pensando assim, eu vou embora. Eu vou mudar de família, vou mudar de casa, mas eu resolvi, falei, não, eu vou reconstruir. Sabe a primeira coisa que eu pensei, quando eu for reconstruir? Será que eu vou arrumar um homem igual ele? Será que quando eu for reconstruir com ele, com outra pessoa, eu vou ter o apoio que eu tenho? Porque eu conheço mal desde os 17 anos, gente. Eu fiquei pensando, eu faço isso ou não faço? Eu vou embora ou fico aqui? Porque, gente, pensa numa pessoa desimpedida, era eu. Então, o que eu escolhi? Eu falei, oh Deus, o que eu escolho? O que eu faço na minha vida? E sempre perguntando para Deus, em resposta, e fala o que aconteceu? Deus continuou em silêncio. Oh Deus, se eu tomar uma decisão que eu vou para longe, o que eu faço depois? Qual será o meu destino? Então, eu falei, não, eu não vou fazer isso não, porque o Mauro eu já conheço. Começar um relacionamento não é mole. Você não conhece a pessoa. Você não sabe os problemas que ela tem e acarreta. Então, o que eu escolhi? Escolhi reconciliar, restaurar o meu lar. Então, o que eu quero dizer? Gente, a gente apaixona pela mesma pessoa milhões de vezes. Pela mesma pessoa, milhões de vezes. São atitudes que fazem a gente amar. Às vezes é uma comida bem feita do jeito que a pessoa gosta. E a gratidão da pessoa te sustenta no relacionamento. Então, às vezes a gente pensa assim, eu vou fazer bem feito para que a pessoa agrade. Aí, só de ela falar assim, nosso Deus, o que você fez foi 10. Você é uma bênção na minha vida. Foi isso que mudou a minha situação. Porque eu mudei. Eu escolhi mudar. Eu escolhi mudar. Eu escolhi reconciliar, construir o meu lar ao lado dele. E se eu pudesse escolher, eu podia escolher qualquer coisa, gente. Pensa numa pessoa desembolada nas situações difíceis. Sou eu. Pensa numa pessoa que luta por ela. Sou eu, porque eu aprendi isso com a minha mãe. Eu não tinha pai. Minha mãe lutou a vida toda para ser mãe, para ser pai, para estar junto da gente. E eu lembro disso como se fosse hoje. Ela lutava por mim, pela minha irmã. A minha irmã está ali. Como se a gente fosse a única coisa que ela tivesse na vida. E Deus abençoou a vida dela, embora ela não conhecesse Deus. Eu aprendi a lutar com ela.
Falou, eu venço mesmo estando sozinho, em qualquer lugar que eu estiver. Não importa. Mas será que eu ia suportar ficar sozinha? Eu queria ter um relacionamento, eu podia ter. Mas eu penso que nunca mais seria a mesma coisa com Deus. Ontem eu vi um aceno de Davi, ele chamou o filho de Jonatas para comer. Quem lembra o nome dele, me lembra aí. Mefibosete. E veio a moça que cuidou dele o tempo todo. Aí a esposa de Davi, a Mical, ela falou com ela assim, e o que você fez para cuidar desse menino a vida toda? Ela estava insistindo que ela estava prostituindo para dar de comer aquela criança. E não tinha outro jeito. Ela prostituiu mesmo. Então, o que ela fez? Ela arrancou. Gente, eu achei que lindo, porque, na verdade, Deus falou muito profundamente comigo. Ela falou assim, eu fiz isso mesmo. Para que ele vivesse, eu fiz isso mesmo. Eu prostituí com muitos homens para poder ele ter o que comer. Mas eu vou te dizer uma coisa, se fosse para eu fazer de novo, eu faria de novo. E ela pegou, porque, gente, sinal de arrependimento era arrancar o cabelo. Sabe o que ela fez? Arrependimento. Ela pegou o cabelo dela longo e começou a cortar com a faca. Davi, ele falou uma coisa com ela, falou assim aqui, ela reconciliou com Deus e consertou com Deus agora, e você, Mical? Porque ela adora outros deuses. Então, gente, a nossa vida depende de nós mesmos. Não é o outro que vai perdoar o seu pecado, é você que vai consertar. Se alinhar com Deus. A única maneira de você fazer é ter fé que Deus perdoa o seu pecado. Oh Deus, eu quero reconstruir, mas eu quero mudar a minha história, eu quero ser diferente. Eu mudei, porque eu casei uma Olinda inocente, imprevisível, mandona, cheia de defeitos. E quando reconstruí com ele, eu mudei a minha história. Eu valorizei quem ele era. Gente, perdoar é necessário todos os dias. E se você não perdoa e acha que... Sabe o que eu sempre pensei? Ele me ama, ele é obrigado a fazer isso por mim. Eu sempre pensei isso. Mas quando eu reconstruí a minha família, eu pensei assim, não... Eu preciso amá-lo. E amar, gente, é decisão. Não é. É. Não é amor que faz coraçãozinho, não. Você tem que fazer o seu marido feliz. Porque às vezes a pessoa pensa assim que eu estou falando só, eu estou falando para a família. Faça seu marido feliz. Do mesmo jeito que você gosta de elogio, seu marido também. Do mesmo jeito que ela gosta de elogio, ele também gosta. Abra o seu coração para Deus. Perdoe e reconstrua a sua família a partir de hoje. Gente, você sabe que o lugar que mais dá divórcio é na igreja? Ultimamente. Na igreja. Sabe por quê? Gente, a gente não sabe amar, a gente não sabe perdoar, a gente não sabe se relacionar. Nós precisamos aprender a nos relacionar. Amém? Vamos estar daqui a pouco. Como eu faço isso? Orando. Como eu faço para reconstruir a minha família toda? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Se eu confio em Deus, eu estou edificando minha casa em Deus. Amém? A fé é a base sólida que sustenta uma família abençoada por Deus. Quando falta tudo, não se vê alternativas naturais através da fé. Podemos visualizar o impossível, que é o que está escrito, sem fé, né? A gente tem que ter fé. Quando uma casa precisa ser construída ou reformada, primeiro imaginamos como será quando ficar pronta.
Aí, então, começamos a edificar. Como vai ser quando a gente já estiver pronto? Do mesmo modo, a edificação da família. Tudo começa na fé. Através da fé, podemos ver o que sonhamos realizado. Então, tudo, tanto o relacionamento como a sua situação em Deus. Nós precisamos reconstruir. Deus, o que eu preciso mudar na minha vida? E a gente não muda enquanto o pão, as coisas não estão ruins. Exemplo, você ganha 3 mil reais. Aí, você gasta todos os 3. Pá! Mete pau. Pá! Eu gasto os 3. Aí, tem uma crise. Seu salário baixa para 1.000. Você tem que viver com ele. Como viver com 1.000 reais? Já que eu estou ganhando tão pouco. Então, gente, nós precisamos aprender a nos relacionar. Como será se a pessoa que eu amo não estiver mais do meu lado? Isso é uma verdade que eu estou falando. Eu estou esperando, guria mesmo, o Senhor vir. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que buscam a Deus, creem que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, valorize a pessoa que está do seu lado. Se for necessidade de perdão, perdoe. Chega, senta, gente, conversa que não gosto daquilo que você faz. Será que poderia mudar? Eu preciso mudar nessa e nessa parte. Você quer ter mesmo um marido em casa? Trate-o bem. O ame muito. Você quer mesmo uma esposa maravilhosa? Trate-a bem. Ô, amor, você fez... Lá em casa todo mundo elogia meu arroz. Todo mundo que vai lá em casa gosta do meu arroz. Quem comeu o arroz meu? Aí, tá vendo? Mãe, eu amo o seu arroz, o William fala. Não existe arroz igual. Não é verdade, não, gente. É porque eu ralo o alho. Eu vou contar para vocês o que é o segredo. Eu ralo o alho e deixo fritar na gordura. Aí dá sabor no arroz. Tá? Então, todo mundo que vai lá em casa, nosso arroz é maravilhoso. Dá vontade só de comer o seu arroz. Então, gente, se ele ama, faça isso. Quando você agrada, as coisas mudam. Amém? Você crê nisso? Então, vão mudar. Somente Ele tem o poder para restaurar. Então, a primeira atitude para restaurar uma casa é deixar Jesus entrar, pois Ele está batendo na porta. Às vezes a gente é crente, mas não tem atitude de mudança. Crente, eu sou crente. Eu tomo ceia. Eu peço perdão toda vez que eu vou tomar ceia. Não. Você quer ser feliz mesmo? Faça feliz o outro que está do teu lado. Você vai ver a felicidade que vai ser. Completa. Amém? Gente, então vamos fazer um negócio. Tem gente rindo, né? Vocês não estão acreditando no que eu estou falando. Faz um teste por 1 semana. Trate bem qualquer pessoa. Por exemplo, eu não sou casada, não sou. Então eu vou tratar um amigo, uma amiga. Não importa. É uma amizade. Eu vou tratar o amigo, aquele meu amigo, eu sou homem, né? Eu sou aquela mulher, eu vou tratar aquela minha amiga bem. Você vai ver como ela vai mudar com você. Chama conquista. Você sabe o que é conquista? Então, conquista, tá? Cuide do seu maior patrimônio, que é a família. Seus filhos, seu marido, sua esposa. Tenha cuidado para não deixar as coisas irem envelhecendo. Aí você fala, não, já está tanto junto que não precisa beijar na boca. Tem que beijar na boca, gente. Quando envelhecemos, e é isso mesmo, falar que ama. Amor, eu te amo tanto. Mas é verdade, gente. O amor, eu falo de amor, mas eu falo de atitude. Amor, ela tem que ter atitude. Não, eu te amo, por isso eu sou grosso com você. Não existe isso não, gente. A conquista está em ser bom para o outro.
Ser bom para o outro. Não se arrepender depois que acabar. Tá? Então, é ser bom para o outro. Depois fica muito mais difícil para recomeçar. Recomeçar é pior, viu, gente? Então, faça a manutenção do seu lar a cada dia, com sabedoria, trabalho e fé em Deus. Amém? Eu vou ler aqui um negócio, uma história de um pai amoroso. Quem aqui é filho? Todos. Não tem ninguém que não é filho. Eu já tinha ouvido, eu não sei se todos aqui já ouviram, mas eu vou ler para vocês. Era uma vez um rapaz que ia muito mal na escola. Já ouviram essa? Não? Suas notas e o seu comportamento eram uma decepção para os seus pais, que sonhavam em vê-lo formado e bem-sucedido. Já ouviram? Um belo dia, um bom pai lhe propôs um acordo. O pai queria que o filho estudasse, então ele propôs um acordo para ele. Se você, meu filho, mudar seu comportamento e se dedicar aos estudos e conseguir ser aprovado no vestibular para a faculdade de medicina, lhe darei então um belo carro de presente. O pai prometeu para o filho que dá o carro se ele passasse no vestibular. Por causa desse carro, o rapaz mudou da água para o vinho. Passou a estudar como nunca e a ter um comportamento exemplar. Então ele ficou exemplar porque ele queria o carro. Mas o pai, embora feliz, ainda tinha uma preocupação. Sabia que a mudança do rapaz não era fruto de uma conversa sincera, mas apenas do interesse em obter o carro, e isso poderia ser um mau sinal. Então o pai olhou para ele e viu que aquilo não era de verdade, aquilo não era sincero da parte do rapaz. O rapaz seguia os estudos e aguardava o resultado dos seus esforços. Assim, o grande dia chegou. Tinha sido aprovado para o curso de medicina. Viu? Passou no vestibular. Como havia prometido o pai, convidou a família e os amigos para uma festa de comemoração. O rapaz tinha por certo que na festa o pai lhe daria o carro prometido. Aí, quando pediu a palavra, o pai o elogiou. O resultado obtido pelo filho, ele passou às mãos uma caixa de presente. Crendo que ali estava a chave do carro, o rapaz abriu emocionado o pacote e, para sua surpresa, havia ali apenas uma Bíblia. O rapaz ficou visivelmente decepcionado com o pai e nada mais disse. A partir daquele dia, o silêncio e a distância separou o pai e o filho. O jovem se sentia traído e agora lutava para ser independente. Deixou a casa dos pais e foi morar no campus da universidade. Raramente mandava notícias para sua família. O tempo passou e ele se formou, conseguiu um emprego em um bom hospital e se esqueceu completamente do seu pai. Em todo esse tempo, a tentativa do pai para reatar os laços sempre foi em vão. O pai nunca conseguiu reatar esse relacionamento. Até que um dia o pai, muito triste com a situação, adoeceu e não resistiu e veio a falecer. No enterro, a mãe entregou ao filho indiferente, aquela Bíblia que tinha sido o último presente do pai. Quer dizer, ele abandonou a Bíblia lá na casa do pai. E que ele havia deixado para trás. De volta à sua casa, o rapaz que nunca perdoara o pai, quando colocou o livro num estante, notou que havia um envelope dentro dela. Ao abri-la, encontrou uma carta e um cheque. A carta dizia: meu filho, sei o quanto você deseja ter um carro. Eu prometi e aqui está o cheque para que você escolha o carro que mais lhe agradar. No entanto, fiz questão de lhe dar um presente ainda melhor, a Bíblia Sagrada. Nela aprenderá o amor de Deus e a fazer o bem, não pelo prazer da recompensa, mas pela gratidão e pelo dever
da consciência. Agora, corroído pelo remorso, o filho cai em profundo pranto. E a carta ainda finaliza assim: como é triste a vida dos que não sabem perdoar. Isso leva os erros terríveis e a um fim ainda pior. Antes que seja tarde, perdoe aquele a quem você pensa ter lhe feito mal. Talvez, se olhar com cuidado, vai ver que há também um cheque escondido. Há 3 coisas que não devemos perder nunca: o tempo, as palavras e as oportunidades. Então, gente, nós temos uma oportunidade muito grande, que é o de perdoar, é o de restaurar a nossa família, é de ser melhor. Irmãos, um lar não constrói com uma pessoa. O lar se constrói com várias pessoas. Todas as pessoas que moram naquela casa. Então, em nome de Jesus, eu queria